Sejam bem-vindos. Vai entrando e eu quero que você vá respondendo aí para nós. Qual a sua definição de fracasso? Para você, o que é fracasso? Você já viveu algum momento da sua vida em que você define esse momento como um fracasso? Você tem alguma história de fracasso que marcou, de repente, alguém da sua família, que marcou a sua história? O que é fracasso para você? Você tem medo dessa palavra? Você já experimentou algum grande fracasso? Vai respondendo aí para nós, o que é fracasso para você? Nós estamos vivendo um momento bem diferente, né? Um momento que tem nos desafiado. Esse momento tem nos desafiado a ser diferente, a fazer diferente, a aprender coisas novas, a viver de uma nova maneira. Nós estamos vivendo um contexto nunca antes experimentado. Há momentos que alguém está passando por algum problema, por alguma dificuldade, e que é algo que muitas vezes algum de nós já passamos, então nós podemos aconselhar aquela pessoa. As pessoas têm um exemplo, porque já alguém que ela conhece já viveu. Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento desconhecido por todos nós. É um momento que nenhum de nós vivemos. E tem sido um momento onde muitas pessoas têm entrado em colapso emocional. Talvez porque seja um momento onde as pessoas tiveram um tempinho para parar, para pensar, para refletir. Quanto tempo você não passava um dia todo, 2 dias na sua casa? Quanto tempo você não tinha tempo para parar para pensar? Nós vivíamos correndo de um lado para o outro. Nós vivíamos tão atarefados, cheios de tantos afazeres. Não que agora não temos, mas agora nós temos sido forçados a parar, a pensar. E neste momento, onde temos tempo para parar e pensar, não dá mais para usar todo esse tempo para ficar olhando para fora, para ficar olhando como pela janela. Não é isso que nós fazemos quando vivemos os nossos dias e ficamos passando o tempo todo olhando rede social, acompanhando pessoas famosas, acompanhando a vida de pessoas ao vivo 24 horas e tantas coisas que nos distraem, que nos tiram a atenção do que nós estamos vivendo, que tira a atenção dos nossos problemas e que nos permite muitas vezes não pensar, fugir dos problemas. Corremos tanto e aí quando chega um momento já estamos tão cansados, exaustos que apenas apagamos. Dormimos exaustos e não pensamos. Mas esse tempo que nós estamos vivendo tem nos forçado a parar e pensar. E muitas pessoas então têm olhado para a sua própria vida e têm sentido essa sensação de fracasso. Sabe, essa sensação de derrota? Sabe essa sensação de que o que fiz, o que eu conquistei, do que valeu a pena? Esse momento está fazendo com que muitas pessoas parem para refletir e muitas pessoas, infelizmente, têm entrado num negativismo. As emoções têm sido afetadas por muitas outras razões também. Algumas pessoas perderam seus empregos, algumas famílias estão passando dificuldade e nós temos a tendência de muitas vezes, nos momentos de problemas, de dificuldades, de crise, de olhar somente para isso. Nós não conseguimos olhar além e buscar nesse momento uma oportunidade e enxergar este momento como uma oportunidade e muitas vezes por conta disso nosso ânimo se abate completamente. Ficamos desanimados, ficamos cansados,
ficamos sem forças. E é onde muitas pessoas acabam chegando à conclusão de que a sua vida, a sua história, os seus sonhos, que tudo ou algumas partes da sua vida é um fracasso. Muitas pessoas se declaram o próprio fracasso. Mas o que é fracasso para você? O que é realmente fracasso? Eu quero dizer para você nessa noite o que é fracasso. Muitas pessoas acham que são fracassadas porque tentaram muitas vezes e não chegou onde queria. Não deu certo da maneira que imaginou. Algumas pessoas se declaram um fracasso porque não tem uma formação acadêmica, porque não trabalha na profissão que gostaria, porque ainda não se casou, ou porque ainda não teve filhos, ou porque não tem dinheiro o suficiente, ou porque ainda não tem a sua casa própria. Enfim, são muitas as coisas que fazem com que as pessoas se sintam fracassadas. Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está vivo? Você está viva? Você está respirando? Ainda tem vida para você? Ei, a vida não acabou. Enquanto há vida, há esperança. E sabe qual é verdadeiramente o único fracasso na vida de qualquer ser humano? Uma palavra chamada desistência. As pessoas não fracassam porque tentam 1, 2, 3 vezes e não conseguiram. As pessoas fracassam quando elas desistem. Todo sucesso é composto de uma sucessão de fracassos. Se você olhar a história dos grandes criadores, dos homens que foram considerados gênios nesse mundo, eles tentaram as suas invenções muitas vezes, de várias maneiras diferentes. Eles fizeram uma coisa, eles não desistiram, até que se esgotasse todas as possibilidades. E de repente, deu certo. Muitas pessoas estavam tentando fazer uma coisa e descobriram outra. E acabou emplacando um sucesso. Sabe por que muitas vezes você não conseguiu alcançar o que você esperava e você colocou essa placa no seu peito de fracasso? Porque você desistiu. Simplesmente porque você desistiu. Mas sabe, eu quero deixar uma palavra que está lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 39. Esse texto, o livro de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. E quando você lê a história desses homens, se você não conhece a história desses homens, eu te convido a conhecer. E ali descreve vários heróis da fé. E sabe, quando você olha para a vida deles, você descobre que eles não são considerados heróis porque eles simplesmente tentaram uma vez e deu tudo certo. Podemos falar de Noé, que foi considerado um herói da fé. O que você me diz de simplesmente ter que construir uma arca? Anunciando uma chuva que nunca antes havia caído na terra. Anos e anos e anos e anos, ele e a sua família construindo uma arca, sendo zombado, sendo escarnecido. Ele deixou de fazer tantas coisas, ele renunciou tantas coisas. Mas ele não conseguiu salvar toda a humanidade. Realmente, só ele e a sua família entrou na arca. E por causa dele, porque ele ouviu a voz do Senhor e porque ele não desistiu, através de Noé,
a humanidade foi recomeçada através de Noé e sua família. Sabe, são muitos os heróis da fé que me emocionam, mas eu também gostaria de falar sobre Abraão, considerado o pai da fé, chamado de amigo de Deus. Abraão viveu uma vida e cometeu alguns tropeços, e a Bíblia é tão maravilhosa e linda, porque ela não esconde nada de ninguém. E Abraão, ele errou, cometeu alguns erros, e ele esperou, e de repente Sara se cansou de esperar e teve uma grande ideia de dar a sua serva Agar para que ele tivesse um filho com ela. Mas o Senhor havia feito uma promessa para Abraão que seria através da descendência dele, da semente dele, e de Sara, que o Senhor daria um sucessor para ele. E de repente Abraão se vê com 90 anos de idade e a promessa ainda não havia se cumprido. Sabe? E Abraão não desistiu. Abraão continuou crendo. E o Senhor veio e operou um grande milagre na vida de Abraão e Sara. E o filho que o Senhor prometeu nasceu. O que você tem esperado? O que você tentou e não conseguiu? O que você já anotou na agenda da sua vida como fracasso? Nessa área, quem sabe uma formação acadêmica, quem sabe você quer uma profissão, quem sabe você buscou tanto e agora você diz, não adianta mais. Quem sabe passar no vestibular, passar num concurso, e você acha que não tem mais jeito, porque você tentou 1, 2, 3, 4 vezes e ainda não conseguiu. Se você desistir, realmente, você pode colocar a placa de fracasso na sua vida. Mas se você continuar, até que se esgote todas as possibilidades, eu tenho certeza de uma coisa: algo vai acontecer. Não desista. Veja esse momento que você está na sua casa, com a sua família, como uma oportunidade para você fazer o que quando você estava trabalhando e não tinha tempo, você dizia que gostaria tanto de fazer. Veja tudo que está acontecendo na sua vida como uma oportunidade de crescimento, de mudança, de transformação. Permita-se aprender coisas novas, permita-se olhar além das suas impossibilidades. E sabe, olhe um pouco mais acima, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. A Bíblia diz que se nós olharmos, elevarmos os nossos olhos para os montes e fizer a pergunta de onde vem o socorro, nós teremos uma resposta, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a tudo isso, Ele governa, sem a minha ajuda e sem a sua. O universo não entra em colapso, porque Deus cuida de tudo. Será que Ele não seria suficiente para cuidar de mim e de você? Não desista. Não seja um fracassado. A partir de hoje, entenda isso. Fracassado é aquele que desiste. Não seja um fracassado. Não desista. Quantas coisas você começou e não continuou? Mas ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar. Dá tempo de você recomeçar. Dá tempo de você conquistar aquilo que você deixou para trás. Dá tempo de você colocar em prática os seus sonhos, os seus desejos. Aquilo que você já havia abandonado, já não queria mais pensar. Dá tempo de você viver uma nova vida com o Senhor. Dá tempo de você descobrir que você é bom, que você é boa em coisas que você nem imaginava. Arranque o fracasso da sua vida. A partir de hoje, arranque o fracasso da sua vida.
Mas como que eu vou arrancar o fracasso da minha vida? Desistindo de desistir. Quando você pensar em desistir, por favor, desista dessa ideia. Continue. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quem sabe você está tão perto de conseguir. Quem sabe, às vezes que você desistiu, você estava tão perto de conseguir. E você parou. Você desistiu. Mas agora, você não vai desistir mais. Você vai continuar. Você vai permanecer. Você vai prosseguir até o fim. Porque eu e você não somos dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem para a vergonha. Mas somos dos que permanecem até o fim. O Senhor está nos chamando para permanecer. E permanecer é independente da circunstância. Permanecer é independente do medo. Sabe, nós muitas vezes aprendemos que nós não podemos sentir medo. Todos nós sentimos medo e o medo é algo, inclusive, que nos protege. É o medo que nos impede de atravessar uma avenida movimentada sem olhar. É o medo que nos impede de fazer tantas coisas. O que nós não podemos é ser controlados pelo medo. Quem sabe, nesse momento você está sentindo muito medo de continuar. Quem sabe você está sentindo medo de não conseguir. Mas sabe, quero te dizer uma coisa. Vai com medo mesmo. Começa com medo mesmo. Recomece com medo mesmo. E vá até o fim. Não pare. Não deixe nada sem concluir. Não deixe nada sem parar, sem terminar. Conclua tudo aquilo que você começou. E mais do que isso, sabe aquele caderninho cheio de anotações? Sabe aquelas promessas que você vem repetindo todo final do ano, que no próximo ano você vai fazer? Sabe aquelas coisas que você prometeu para você, combinou com você mesmo que ia fazer e depois você deixou para a semana que vem, e aí aconteceram imprevistos, você deixou para o mês que vem, mas aí não fez. Tudo que nós deixamos para amanhã não acontece, porque nós só temos o hoje. Não existe amanhã. Porque tudo que eu vou fazer amanhã, quando chegar amanhã, será hoje. Amanhã não dá para fazer nada. Então hoje, tome uma decisão. Hoje, tome uma decisão. Pega de volta seu caderninho. Vai lá olhar as suas anotações. Olha os sonhos, as promessas, os desejos que você deixou lá escritos. E bora recomeçar. As promessas não precisa esperar o final do ano para pôr em prática. Nós não precisamos de um 31 de dezembro para decidir que esperar chegar meia-noite para começar o dia 1º. E aí o dia 1º é festa, então a gente deixa para o dia 2. Mas o dia 2 a gente está cansado porque festa cansa. E aí tem que esperar o dia 3. E aí vamos esperar a próxima semana, de lá para o dia 10. E passa janeiro, e passa fevereiro, e passa o ano. E nós não fazemos. Quanto tempo faz que você fez tantas promessas e simplesmente não cumpriu? Mas hoje eu te convido, em nome de Jesus, que essa palavra fortaleça o seu coração e que você desista de desistir, que você não pense mais em retroceder, que tudo aquilo que você promete para você mesmo, tudo aquilo que você combina com alguém, tudo aquilo que é um sonho, tudo aquilo que é um desejo, que você possa colocar em prática. Quem sabe você vai me dizer, mas você nem sabe quantos anos eu tenho. Você não tem 100 anos, eu tenho certeza. Abraão teve seu filho com 100 anos de idade. Há algo impossível para Deus? Nunca é tarde para sonhar.
Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se reinventar. Nunca é tarde para decidir mudar. Eu te convido a simplesmente ir até o fim em tudo que você começou na sua vida.